Nós sabemos que vivemos no meio de uma geração enferma, numa geração doente. As pessoas estão doentes na sua alma, no seu espírito, na sua mente e, consequentemente, no seu corpo. Mas a forma galopante como isso está acontecendo tem assustado até mesmo os especialistas, meus irmãos. As pessoas estão cada vez mais doentes, estão se tornando cada vez mais dependentes de remédios, de tratamentos que não trazem solução para as suas vidas. Há muitas pessoas que elas estão passando por momentos difíceis no seu emocional por causa da perda de um parente, de uma doença, de um diagnóstico de uma enfermidade incurável, um tratamento doloroso. Há pessoas que passaram e estão passando por perdas irreparáveis nas suas vidas e não é fácil. Quem já perdeu um parente, quem está com um diagnóstico de uma doença grave, de um tratamento doloroso, sabe que isso é traumático, traz marcas e é muito difícil esse momento na vida da pessoa e dos seus familiares. A dor que não passa nem com remédio, um tratamento ineficaz que, por mais que os médicos trabalhem, não chegam a alcançar um resultado satisfatório. Um parente que se foi, um filho, uma mãe, um pai, não volta mais. E aquele que fica com a dor. E como lidar com essa dor? Mas sabemos também, irmãos, que há pessoas, e muitas pessoas, que estão entrando em depressão, em conflitos emocionais, exatamente pela egolatria, porque não conseguem viver sem a realização dos seus caprichos, ou até mesmo se resignar quando a perda das suas aspirações, elas são para eles um gigante que esmaga os seus sentimentos, o seu orgulho, a sua altivez, ou quem sabe até os seus objetivos, os seus propósitos. Eu quero deixar para os irmãos algumas referências da Palavra de Deus para ensinar os irmãos como lidar com isso. Veja só, em Lamentações, no capítulo 3, versículo 39, diz assim, olha: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. A palavra de Deus está nos dizendo que a nossa queixa deve ser pelos nossos pecados. Sabemos que todos os males da nossa vida são consequências do pecado. Quando o homem pecou, ele trouxe maldição sobre si e sobre a terra. Somos todos sujeitos aos males desta vida. Ninguém é melhor do que ninguém nessa área. Somos humanos, sujeitos às enfermidades, aos acidentes da vida. Agora, como lidar com isso, não é? Como trabalhar isso na nossa vida? A Bíblia está dizendo de que você deve se queixar. Você deve identificar que todos os males da nossa vida são consequências do pecado. Agora veja aqui em Provérbios, no capítulo 30, versículo 12, diz assim, olha: há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundície. Outro ponto importante que nós devemos atentar é que nós estamos vivendo no meio de uma geração que tem grandes dificuldades de conhecer os seus erros. O ser humano, ele tem dificuldades em fazer o seu autoexame. Ele tem dificuldades de ler a Bíblia com os olhos da fé, com o coração desarmado, porque ele tem dificuldades em reconhecer os seus erros. Diz aqui: há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundície. Como é difícil você conversar com uma pessoa
que ela vive no erro, vive na egolatria, vive no pecado, vive na desobediência, vive, meus irmãos, prevaricando contra a palavra do Senhor, vive uma vida dupla, vive em busca das realizações do seu ego e mesmo que seja necessário pisar as pessoas, humilhar o seu próximo, roubar o direito do seu funcionário, tirar de quem tem direito para ter vantagens pessoais. Há uma geração que não reconhece o seu pecado, a sua imundície. Há uma geração que reconhece que ela é pura aos seus próprios olhos, que para ela tudo vale para realizar os seus sonhos e os seus projetos. Então esse segundo ponto ele é importante, porque é necessário que você analise qual é a causa da sua depressão, qual é a causa do seu sofrimento. Você talvez esteja aí com vontade de desabafar, de extravasar, e você tem derramado toda essa ira, essa frustração sobre a sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos. Você tem extravasado as suas frustrações, esbravejando contra o seu vizinho, mas na verdade você está mal com você mesmo. As suas frustrações, elas só podem ser aliviadas pela sua alma quando você coloca a culpa nos outros, quando você coloca alguém como responsável pelas suas frustrações. Mas a Bíblia diz de que se deve queixar o homem. Queixe-se do pecado do marido, da esposa, queixe-se do pecado da mãe, do pai, queixe-se de seus próprios pecados. A grande dificuldade que você tem de reconhecer o seu erro, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Qual é o salário do pecado? A morte. A morte moral, espiritual, a morte física. O pecado ele traz consequências terríveis para a nossa vida. Embora o pecado muitas das vezes ele se apresenta como algo prazeroso, você tem absoluta certeza que o efeito colateral do pecado é a morte e a consequência final, a perdição eterna. Agora, essa palavra está sendo dita para aquelas pessoas que realmente não têm nenhum motivo para viver na depressão. Porque o seu eu não foi acariciado, porque as suas cobiças não foram realizadas. E eu estou falando isso, irmãos, porque nós que trabalhamos com visita, orando pelas pessoas, temos encontrado pessoas fechadas no seu mundo, fechadas no seu ego, e elas simplesmente entram num colapso emocional, trazendo doenças psíquicas e psicossomáticas. Sintomas dessa enfermidade da alma têm atacado, têm afligido, têm atingido seus parentes, aquelas pessoas que estão à sua volta. Então, faça uma análise, você que de repente está aí extravasando a sua frustração na sua esposa, no seu marido, no seu filho. Quantas crianças às vezes são espancadas porque os pais estão extravasando a sua frustração. Quantas mulheres estão apanhando do marido, não é? Quantas esposas estão aí humilhando o seu marido, desdenhando dele, uma guerra constante dentro de casa. Quantas pessoas no trabalho são pessoas que até se tornam insuportáveis porque estão extravasando
a sua frustração, quando ela deveria olhar para si mesma e enfrentar essa situação com uma autoanálise. A Bíblia diz: de que se deve queixar o homem, queixe-se de seus próprios pecados. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que não foi lavada da sua imundície. Agora, para você que teve uma perda irreparável, para você que está com um diagnóstico terrível na sua vida, para você que está vivendo um momento de desespero, e realmente há momentos na nossa vida que as palavras, elas não são suficientes para trazer alívio e conforto. Olha em Provérbios, no capítulo 7, versículo 2. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Essa palavra guardar, ela tem um sentido de proteger. Ela tem um sentido de guardar, de preservar. Mas ela também, irmãos, ela tem um sentido de entesourar. E o que é entesourar, irmãos? Quando uma pessoa está entesourando dinheiro, o que as pessoas dizem? Olha, aquele ali só quer entesourar, só quer guardar, só quer acumular riqueza. Aqui está dizendo, entesoura, acumula a minha palavra. Entesourar, encher-se da palavra de Deus, cada vez mais. Por quê? Porque quanto mais você se enche da palavra, quanto mais você se alimentar da palavra de Deus, e nós sabemos que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela cura a alma, ela tem poder para transformar, ela tem poder para curar, ela tem poder para avivar. Aqui está dizendo, guarda os meus mandamentos e faça o quê? E viva. Essa palavra viver aqui, irmãos, ela quer dizer renovar, restaurar. Ela vem de uma raiz que quer dizer reavivar, renovar, restaurar. Você quer força espiritual nesse momento que você está passando, nesse momento dessa dor irreparável na sua vida? A única maneira é você apegar-se à palavra de Deus. Você pode estar fazendo uso de remédio, você pode estar tentando extravasar a sua dor, esse vazio, preenchê-lo de tantas formas. Mas eu tenho certeza absoluta de que nada é mais eficaz do que a palavra de Deus. Ele está dizendo, guarda os meus mandamentos e seja restaurado. Entesoure os meus mandamentos e seja restaurado, e seja sarado, e seja avivado, e seja reavivado. Um dia você estava avivado, um dia você estava animado na presença do Senhor, você estava cheio da comunhão com o Senhor, e de repente, uma notícia, um diagnóstico, um revés da vida, uma perda inesperada. Foi um tombo na sua fé, na sua comunhão, foi um tombo no seu emocional. E aqui está dizendo, guarda os meus mandamentos. O conselho que eu te dou, continue se relacionando com as Escrituras. Faça da palavra de Deus o seu alimento. Vai entesourando a palavra de Deus. Aqui está dizendo, entesoura os meus mandamentos, protege-os, conserva-os no teu coração e seja restaurado. A Bíblia diz que os males da nossa vida são consequências do pecado. O Senhor Jesus disse que no mundo teremos aflições, mas Ele disse também, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você vai vencer. Talvez essas palavras agora não estão fazendo sentido para você, mas aqui está dizendo, guarda os meus mandamentos e vive. Você vai viver, você vai ser restaurado. Mas isso é impossível? Sim, é impossível. É impossível erguer a tua fé agora.
É impossível restaurar a sua fé, a sua comunhão, é impossível sim. Mas o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Por isso que só Deus pode fazer. É por isso que somente Deus pode, porque Ele pode todas as coisas, Ele vai restaurar a sua vida, e Ele está dizendo aqui, guarda, entesoura, alimente-se, proteja essa palavra, encha o seu coração dos meus mandamentos e seja restaurado. E a palavra de Deus, ela vai fazer milagre na sua vida. Aquilo que humanamente é impossível vai ser realizado na sua vida. E muitas pessoas, elas não vão nem entender como que, mediante a tudo isso que ela está vivendo, e é notório, a dor é compreensível, é humano, é natural a dor que você está vivendo, e como é que você tem paz nesse momento, como é que você está com o seu coração abrasado da presença de Deus, porque você está entesourando. Não corra para nenhuma outra coisa que não seja a palavra do Senhor. Há pessoas que estão vivendo o seu luto ou vivendo as suas frustrações na bebida, nos jogos, no vício, e estão se afundando cada vez mais. Eu estou falando isso porque temos visto isso acontecer. Agora, se você guardar a palavra de Deus, se você encher o seu coração da palavra do Senhor, o resultado não é a morte. O resultado é a restauração da sua vida. Tá bom? Nós vamos agora orar pela sua causa. Vamos clamar a Deus por um milagre. Tá bom? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero orar agora por esse irmão, por essa irmã, que de repente recebeu um diagnóstico, Senhor, de uma enfermidade incurável, de uma doença, Senhor, que por mais que ela faça tratamento não tem cura. Eu quero te pedir neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, está escrito na tua palavra, Senhor, que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Aquilo que os médicos não podem mais fazer, aquilo, Senhor, que ninguém pode fazer, mas o Senhor é o Deus de toda esperança. Senhor, estende as tuas mãos nesta hora sobre a vida desse irmão, dessa irmã, sobre a vida dessa pessoa, Senhor, que está chorando, está sofrendo, Pai. E realmente é compreensível esse choro. Em nome de Jesus, Tu és a nossa esperança. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, estende a Tua mão e remove essa enfermidade. Remove esse tumor, Senhor, toca nessa coluna, nesse coração, nesta pressão, aonde estiver essa enfermidade alojada, e em nome de Jesus, ela seja curada, Senhor, e ela venha glorificar o Teu nome com esta cura, porque essa enfermidade tem resistido tratamentos, tem resistido remédios, mas não pode resistir o poder do Teu nome. E eu lhe peço nesta hora, Senhor, junto com essa pessoa, seja curada, seja livre dessa dor, dessa enfermidade, deste mal que tem trazido tanto sofrimento à sua vida, em nome de Jesus, seja curado. E este vazio, Senhor, talvez alguém teve a perda de um parente, a perda de um ente querido, há um vazio dentro desse coração. Preencha com a Tua presença. Senhor, não podemos trazer essa pessoa de volta, e ela sabe que a eternidade é um caminho que não tem retorno. Mas o Senhor pode preencher esse vazio. O Senhor pode trazer conforto e consolo. Que as mentes e os corações sejam abertos para entenderem que a doença da alma, que reflete no corpo, só pode ser tratada pela Tua palavra.
que cada um, Senhor, seja atraído pela Tua palavra, por esta preciosa e poderosa palavra que é capaz de renovar, de reavivar, de restaurar, de dar saúde física e espiritual. Que sejam despertados a buscá-la, Senhor, a se encher da Tua palavra, a se abrigar à sombra da Tua palavra e a beber dessa fonte, Senhor, dessa fonte cristalina, segura e saudável. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor, no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, tá, irmão? Que Deus te abençoe, minha irmã. Fica firme, porque seja o mal ou o bem que vivemos nesta vida, tudo vai passar. Logo, logo estaremos em casa com Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.